vos cumprimento com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz? De verdade mesmo? Vai tudo bem com vocês? Como é que estão as lutas? Boa? Aleluia. Será que existe luta boa? Com Jesus nós vamos vencer, sim ou não? Diga para o seu irmão, diga assim, meu irmão, você com Jesus é mais do que vencedor. Isso. Os irmãos só dão um pouquinho de retorno para mim aqui, que eu estou sem retorno. Graças a Deus. Com Jesus, melhorou. Isso. Com Jesus nós vamos vencer. Eu esqueci de passar para os irmãos lá o tema. Se os irmãos puderem fazer para mim ali. A associação é necessária. A associação é necessária. Esse é o tema. Amém? Nós vamos ler, eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura. Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 13, que todos conhecem de cor e salteado, a gente não precisava nem abrir a Bíblia para ler. Quem sabe Filipenses 4 e 13 de cor? Pode citar aí. Que bênção de Deus, olha aí. Que bênção de Deus. Tudo posso. Você tudo pode, por quê? Por quê? Você tudo pode, você está avançando, você não percebeu ainda onde você já chegou. Estou pregando já, você não percebeu ainda algumas coisas que Deus fez que você não esperava, você não se ateve a esses detalhes, que talvez você nem programava, que você nem pensava que Deus ia fazer, e você agora está vendo, ou quem sabe ainda não percebeu, mas Deus vai te mostrar, porque a verdade é que você chegou até onde chegou, porque Ele tem te fortalecido na jornada. Quem crê de todo o coração, levanta a mão, diga assim, ó, eu creio. Diga assim, que tudo que eu tenho, tudo que possuo, tudo que sou, vem de Deus. Ele é quem me fortalece para continuar firme na jornada. Aleluia. Filipenses 4,13 é um versículo bem pequeno que Paulo diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Agora eu quero ler outro versículo com os irmãos que tem a mesma ideia. Está lá em João capítulo 15. Aqui foram palavras de Paulo. E aqui são palavras de Yeshua de Nazaré, Jesus Cristo, nosso mestre. Amém? Aonde está, pastor Marco? João capítulo 15. João capítulo 15, verso 5. Os irmãos podem pôr para mim isso. João capítulo 15, verso 5. Olha o que Jesus diz. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Olha a parte final do verso. Porque sem mim, nada podeis fazer, ou podem fazer. Está um pouquinho diferente. Eu estou na versão aqui, uma versão diferente aqui, vocês não vão ter aí. Porque sem mim, nada podeis fazer. E nós lemos lá as palavras de Paulo, tudo posso. Está vendo como casa os versículos? Está vendo como fala a mesma coisa? Perceba comigo que nas palavras de Paulo, ele disse, eu posso porque ele me fortalece. Porque pelas minhas próprias capacidades e habilidades naturais, e dons e aptidões, eu não consigo. Irmão, feliz do homem que reconhece isso. Agora, lamentável é aquele que bate no peito e diz, eu posso, eu faço, eu tenho capacidade, eu nasci com alguns QIs a mais, já foi provado lá atrás. Faço acontecer e tal, vou para cima e tal, as coisas acontecem comigo, irmão. Tudo. Aí entra a palavra de Jesus, porque sem mim nada podeis fazer.
Você consegue entender isso, irmão? Eu estava ali meditando nessa palavra, estava ali, o Espírito Santo trabalhando no meu coração. E eu estava assim, por um momento, veio alguns flashes na minha mente, assim, alguns flashes na minha mente, das coisas que lá atrás eu passei, de tudo que aconteceu, e hoje eu estou aqui na frente. Mas todas as proezas, todas as conquistas, toda a trajetória, o passar, o transpor dos obstáculos, das muralhas, dos inimigos, dos gigantes, dos ursos, tudo o que acontece, porque Jesus não nos convida para caminharmos com Ele, para a gente agora não ter mais luta, não ter mais problema, a sua família ser uma família agora. Estou lá em casa, minha família é uma família assim, que não tem problema, a gente não tem problema. Meu irmão, Jesus não nos prometeu nada disso, que a gente não teria problemas. João capítulo 16, o próprio Jesus vai dizer, João capítulo 16, verso 33, ele disse assim, ó: no mundo, disse Jesus, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele não quis maquiar nada, ele não quis esconder nada da gente. Ele disse, embora vocês me seguindo, embora vocês sendo meus seguidores, abandonando as práticas do mundo, pecaminosa e tal, e se decidindo por mim, mesmo assim vocês, levando uma vida reta agora diante de mim, vocês vão ter, mesmo assim vocês vão passar por aflições nesse mundo. Jesus foi legal com a gente, porque ele poderia ter feito uma proposta, ele poderia ter maquiado, ele poderia ter escondido, mas não, ele deixou isso bem claro, bem evidente. Ele disse, olha, não importa, porque assim, ó, pensa comigo, a ausência de Jesus, eu sempre tenho falado isso, Deus pôs essa frase no meu coração já há muito tempo. Quando eu lia lá o episódio lá de Jesus no barco com os seus discípulos, aquela tempestade que ele enfrentou, e Deus me deu uma revelação ali do texto, e essa frase ficou no meu coração, ficou impregnada no meu coração. Deus me deu aqui na igreja, quando eu estava orando aqui. Deus disse, a presença, meu filho, perceba que a minha presença no barco não significa ausência de tribulação. Está vendo? Mas dá certeza que o barco não vai afundar. Que coisa linda isso. Que coisa linda eu aprendo com Jesus. Eu disse, Senhor, eu aprendi contigo. Sim, não quer dizer que eu estou contigo, que eu não vou passar por tribulações. Não quer dizer que o vento não vai soprar, que o mar não vai ficar revolto, que as ondas não vão se remeter sobre o meu barco. Não quer dizer isso, Pai. Eu vou passar por tudo isso, mas eu sei de uma coisa. A tua presença me garante que eu vou chegar do outro lado, em nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos apenas iniciando o ano, queridos. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer. Apenas estamos iniciando. E aí, se você partir daqui já, se você partir daqui com essa mentalidade cristã, cristocêntrica, isso que o Espírito Santo vai impregnar na tua alma nessa noite, que sem Deus, sem Jesus, você não pode fazer nada. Se você sair daqui dizendo hoje, meu Deus, sem Jesus eu não posso fazer nada, Jesus me ajuda. Irmão, se você sabe que você não pode fazer nada sem Jesus, então peça ajuda dele, que ele vai te ajudar. Ele nunca vai negar ajuda para ninguém. Estão por aí, queridos? Dá para dar uma glória a Jesus? Diga assim para o seu irmão, eu sei disso, meu irmão, eu sei que Jesus nunca vai nos abandonar. Fala para o teu irmão aí. Ele nunca vai nos negar uma ajuda, irmão. Agora, perceba-se que essa associação, que é o tema da mensagem, a associação é necessária, porque Jesus falou que aquele que permanece nele, esse dá muito fruto, e sem mim nada podeis fazer. Então perceba que se o ramo que somos nós não somos a videira, não somos a videira é ele. Ele é o tronco, nós somos quem aí? Quem? Nós somos os ramos que estamos ligados nele. Se esse ramo for quebrado, ele diz no verso 6, ele vai ser lançado no fogo, porque ele não produz mais por ele só, não produz por si só, ele não tem vida, ele não recebe, vai receber a seiva de quem? Se está desligado do tronco. A única forma de nós produzir é estar ligado em Jesus. Quem está aí? A única forma de dar tudo certo, por mais que
Aquilo que eu falei, a presença de Jesus no nosso barco não significa ausência de tribulação. Não quer dizer que eu estou com Jesus, que eu não vou perder batalha. Você pode até perder batalha, mas se você perder uma batalha, saiba de uma coisa. Pastor, você está falando aqui que nós vamos perder batalha? Sim, pode ser que você perca uma batalha. E perder batalha não significa que você é um derrotado. Quem diz para você que se você perder uma batalha, você pode se considerar um derrotado? É o diabo que fala isso para você. Porque você não pode se considerar um derrotado por uma só situação, não define quem você é. Uma guerra perdida não define quem você é. Você já venceu tantas, sim ou não? E se você perder uma, é porque Deus está te ensinando alguma coisa melhor. Deus, você talvez só contabilizava bênçãos. Pastor, a contabilidade das bênçãos são muitas, bênçãos 1000, pastor, bênçãos 1000. Mas eu perdi uma. Isso não quer dizer que você é um derrotado. Deus está te ensinando que muitas vezes você... E talvez essas muitas bênçãos que você já recebeu, essas muitas vitórias, essas muitas lutas que você já conquistou e venceu, talvez você até criou dentro do teu coração, criou lá no fundinho do teu coração, aquele negócio de achar que você pode fazer alguma coisa por você mesmo. Aí Deus disse, não, vou deixar ele um pouquinho apressar o passo, porque nós não podemos caminhar nem atrás e nem na frente. Quem está aí? Quem está aí? Onde é que nós temos que caminhar? Do lado. Jesus chama para a gente caminhar de mão dada. Onde é que a esposa? A esposa, nós somos a esposa de Jesus. A igreja é a noiva, é a esposa do Cordeiro. E a esposa, você pode ver que uma esposa, quando o esposo pega, geralmente o homem que tem a mão mais forte, pega na mão da esposa, né? E a esposa se sente segura, porque está ali na mão do esposo. E isso representa a igreja de Jesus. Jesus pega na nossa mão para andar do nosso lado, não vai andar atrás, nem na frente. Não vai andar, nós temos que andar do lado dele, e andar do lado dele, por ele estar nos abençoando, tem momentos que a gente pode achar, a gente pode soltar da mão e achar que pode caminhar sozinho, igual aquela criança que se prende da mão do pai e sai correndo, acha que pode sozinho, e nós não podemos, sem ele nós não podemos. Quem pode dar um glória a Jesus aí? Quem está certo que vai sair com a vitória daqui hoje? Estou pregando para nós aqui, estou pregando para todos nós aqui, queridos. Estou fazendo você entender que sem Jesus, nós temos que entender isso, eu entendo. E nós temos que entender isso de uma vez por todas, que sem Ele, essa associação é necessária. Não tem como produzir sem Ele. Não tem como a gente frutificar sem Ele. Só que aí para a gente caminhar do lado de Jesus, a gente tem que muitas vezes, eu acho tão lindo isso, você pode ler toda a trajetória de Jesus, por muitas vezes Jesus levava as pessoas nos lugares planos, porque lá o Oriente Médio é cheio, a geografia lá é cheia de montanhas, rochosas e tudo mais, o nível do mar, tal, Mar Morto está abaixo do nível, bem abaixo do nível e tal, a geografia lá é bem complicada, bem assim interessante a geografia bíblica, lá dos lugares bíblicos, e a gente vê nos episódios de Jesus caminhando com a multidão, tinha momentos que Jesus levava as multidões para os lugares planos, mas teve momentos que Jesus levou para lugares altos, montes, ou seja, para ensinar, até nisso, irmão Luiz, ele queria ensinar a multidão, dizendo assim, eu levo vocês muitas vezes para lugares altos, eu levo vocês para lugares baixos, amém? Por quê? Porque a vida é feita de altos e baixos. Nem toda a vida você está aqui, ó. Tem momentos que você está aqui. Agora, pelo fato de você estar aqui, aí você tem que pegar firme. É na luta, é no problema. Pastor, lá em casa agora se instaurou lá uma situação que só Jesus, tá, pastor? Só a misericórdia de Deus na minha vida, na minha família, se instaurou uma situação lá que só Jesus. Pois então, ainda bem que você sabe e diz que é só Jesus, porque é só Jesus mesmo na nossa vida. Amém? Depois que a gente entra no caminho, depois que a gente conhece Jesus, não tem mais razão para a gente fazer outra coisa, não tem mais aonde buscar, não tem mais. A gente fica tão refém, e Paulo disse isso, eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo falou isso, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele era tão amado, tão entrelaçado, tão unido a Cristo, tão apegado, tão unido a Cristo, que ele disse assim, ó, já não vivo mais eu, disse ele, mas Cristo vive em mim.
A hora que nós entendemos todas essas verdades e a partir disso construir uma mentalidade cristã na nossa vida, cristocêntrica, puramente cristocêntrica, não invencionismo meramente humano, engenhosidade humana. O mundo está cheio de religião, e religião não salva ninguém. As religiões são engenhosas. Um monte de ritual, de coisas, que as pessoas vão aderindo àquelas propostas que são meramente coisas humanas, da cabeça de um pensador dessa religião. E nós sabemos que, uma vez que a gente vem para Jesus, não tem mais aonde a gente buscar segurança. Pastor, lá em casa a situação está difícil, é só Jesus. Amém, que você sabe, que você reconhece que é só Jesus na sua vida. Amém. Quem crê? Quem crê? Temos que crer nessa associação. Só assim a gente vai dar fruto. Porque ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, temos que crer nessa associação. Eu de mim mesmo não posso. Paulo diz, tudo posso. Está vendo? Eu cruzei os 2 versículos aqui para você entender na íntegra o que Deus propõe para o teu coração nessa noite. Você vai sair daqui hoje com a mente diferente, eu profetizo isso. É uma simples palavra que talvez você encontre até melhor na internet. Pregações mais elaboradas. Mas eu não me preocupo com pregações elaboradas. Eu quero é ouvir o que Deus tem para o momento. Porque às vezes aquela pregação bem elaborada foi para aquele momento, para aquela situação, para algumas cabeças que estavam lá, que Deus queria falar específico. E para nós hoje o maná é outra porção do maná. Amém? Nós não estamos na sexta que vamos ajuntar para o sábado. Nossa vida não é uma eterna sexta-feira. Nós estamos num dia comum que todo dia Deus se lembra de nós e manda maná do céu para nós. Ele não nos desampara. Ele não nos desampara. Ele disse, se vocês estão em mim, vocês dão muito fruto. Pastor, o que seriam esses frutos? Pensa aí, com a tua cabeça, pensa aí. Você tem cérebro para pensar, você tem cabeça para pensar. O cristão também pensa. O que seriam esses frutos? O que seriam esses frutos? Pensa aí, eu não vou falar aqui, pensa aí com você mesmo. Talvez seja aquilo, que se eu continuar firme, Deus vai me dar. Deus vai prover na minha vida. Pois então, talvez esse seja o fruto que você vai dar a partir do momento da tua associação com a videira. O ramo sem a videira não é ramo. Ou melhor, é ramo, mas ele apenas existe, está fora do propósito. Uma coisa é você estar dentro do propósito, aí você não apenas existe. Eu sempre tenho isso comigo, que as pessoas que estão fora do propósito, elas apenas existem. Agora, as pessoas que estão dentro do propósito, é diferente. Amém? Você vive uma vida com propósito. A tua vida tem um rumo diferente. Fale quem quiser de você. Fale quem quiser da sua vida. À luz da palavra de Deus, eu posso te afirmar que você tem uma vida agora pautada em Deus, na sua palavra. É por isso que o mundo vos odeia, disse Jesus. O que Jesus nos deu, fez que o mundo nos odiasse. O que ele nos deu, pastor? Uma fé gloriosa, uma fé obediente, porque fé que não obedece não é fé, é apenas uma crendice. Agora, a fé verdadeira de Jesus, eu tenho fé, pastor Marco, eu tenho uma fé em Jesus muito viva. Daí você obedece. Se você não obedece, tua fé está posta em xeque. Duvidosa tua fé. Agora, se você diz, eu tenho fé e eu vejo em você obediência, eu vejo em você comprometimento, eu vejo em você frutos e mais frutos, passa ano e entra ano e tem fruto, tem fruto, tem fruto, como aquela videira que foi plantada na vinha. Ela foi plantada na vinha já com um propósito. Mas por quê? Foi plantada na vinha? Porque na vinha tinha uma terra muito fértil. E quem plantou disse, eu vou plantar lá, porque lá vai, por mais que se planta uva, mas eu vou plantar essa videira lá. Essa figueira lá. Tem versões que falam figueira, videira já é uva, né? Plantar essa figueira lá, na videira, no lugar que se planta a videira. E aí chegou um tempo, aquele que apostou tanto, disse, eu vou plantar lá porque ia ter uma terra boa. Chegou um tempo, ele foi colher frutos, segundo o prazo.
Você tem um prazo para frutificar. Quando deu aquele prazo, ele foi buscar fruto, chegou lá, não tinha. E ele foi correndo ao seu senhor e disse: meu senhor, o dono da vinha, eu vou cortar porque está ocupando a terra inutilmente. Está extraindo os minerais da terra, as proteínas que precisa. Está até viçosa, os ramos estão bem viçosos, recebendo toda a seiva necessária, mas não dá fruto. Vou cortar, está ocupando, segundo o que ele falou, disse assim, ó, está ocupando inutilmente a terra, eu vou cortar. E aí o senhor disse para ela assim, ó, disse para o servo assim, ó, quem está aí? Disse para o servo assim, o que ele disse para o servo? Ele disse para o servo assim, ó, deixa mais um ano. Deixa mais um ano. Se não produzir, aí eu vou cortar, tá vendo? Ele dá mais um prazo. Esse ano apenas está começando. Tem muito chão pela frente ainda. Se você está nessa associação de ramo e videira ligado nele, Paulo disse, tudo posso. Tudo. Diga sim para você mesmo, diga assim, mas com força, enche o pulmão agora. Na hora de gritar Corinthians, Flamengo, o cara enche o pulmão e grita. Agora na hora de falar as coisas para Jesus, muita vida, vamos encher o pulmão e vamos dizer assim, ó, nunca mais direi eu não posso. Diga, nunca mais direi eu não posso, porque tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me fortalece, naquele que te fortalece, naquele que te fortalece, naquele que me fortalece, naquele que te fortalece, naquele que te fortalece, você pode tudo. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Está descendo uma unção de Deus aqui sobre a sua vida agora. É, meu Cristo amado, meu Deus, oh, aleluia. Olha só esses irmãos aqui com a mão levantada aqui, estão recebendo agora aí, ó. Olha. Estão recebendo de Deus agora aqui, ó. Tem pessoas que permaneceram com a mão levantada sem eu pedir, estão recebendo aqui, ó. Estão recebendo, ó. Estão recebendo, vocês vão testemunhar, eu profetizo que vocês vão testemunhar em nome de Jesus. Que os frutos serão, aleluia, para a glória de Deus nas suas vidas. O mais incrível de tudo é que quando a gente está em todo vapor, ainda precisa de alguns acertos, que a gente acha que está todo vapor, mas precisa de alguns. Já cheguei ao ápice, pastor. Estou lá no pícaro da montanha, no pico da montanha, nos pícaros inacessíveis. Estou lá em cima já. Atingi todos os padrões recomendados e requeridos. E agora? Não pense assim mais. Sabe por quê? Quando tudo vai bem, ainda precisa de alguns ajustes. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, meu irmão, diga assim, quando tudo vai bem, diga para ele, quando tudo vai bem, ainda precisa de uns ajustes, saiba disso. Sabe por quê? Quando está produzindo, ele disse, eu vou cortar, eu vou podar para que dê, pastor, mais fruto. Está vendo? Então a nossa medida não é a medida de Deus. Já estamos dando fruto, mas Deus quer que a gente dê mais. A nossa quantidade, a nossa contabilidade das coisas estão dentro de um padrão que a gente acha que está ok, está legal. Parece que Deus não requer mais nada, somente que eu congregue, que eu participe na igreja. E não é assim. Deus quer que você produza mais. E você vai sair daqui hoje, glória ao nome de Jesus, eu profetizo isso. Você vai sair dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Raiz para baixo, caule para cima e fruto para a glória de Deus, e fruto para a glória de Deus. Quem pode dizer um amém aí? Aí ele diz no verso 1 que o pai é o agricultor. Sem essa associação, nós não temos nem o agricultor. Se Jesus é a videira, não quero me associar,
Aí a pessoa quer ir, é aquele tal negócio que você entende muito bem, já ouviu falar muito bem. Deus, eu vou a Deus, eu vou a Deus. Se não passar por Jesus, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não quero uma associação, não quero me envolver, não quero me comprometer, pastor, eu estou, sim, participando, tentando entender muitas coisas. Até quando você vai ficar aí tentando entender as coisas, viu? O Espírito Santo já tem falado, ministrado ao teu coração, usado vários instrumentos aqui nesse altar, para ministrar o teu coração. Você sabe que é Deus que está batendo aí. A batida é diferente, a sensação é diferente quando é Deus que fala. Quando é Deus que fala, você sente que é Deus, e você tem sentido que é Deus que está falando. Até quando você vai ficar resistindo? Você acha que você pode chegar ao pai, ao agricultor, se você acha que pode ter essa associação, pode fazer essa associação, está nele sem estar em Jesus? Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 15, verso 5. Aquele que permanece em mim. O segredo está aqui, ó. O segredo não é o início, apenas o início. Claro que o início é muito importante, todos temos que iniciar, senão a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Iniciar, mas é tão importante a chegada também, quanto o início, claro, mas só vou chegar se eu permanecer. Você tem permanecido? Pastor, depois que eu me associei a Cristo, agora como ramo, estou nele, agora que eu estou na igreja, me batizei nas águas, desci as águas batismais, e estou firme agora, ingressado aqui no corpo desta igreja, firme. As lutas têm sido terríveis, pastor, é de um lado, é do outro, quando não é uma coisa é outra. Pois então, permanece nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, permanece. Diga para o seu irmão, diga assim, permanece nele. Deixa mais um ano, foi o clamor dos servos. Sempre tem os misericordiosos, né? Sempre tem os misericordiosos que vão dizer, dá mais uma chance, Senhor. Por favor, ele pisou no tomate, ele se desequilibrou. Tem misericórdia, Senhor. E Deus, eu vou dizer uma coisa para ti aqui, ó. Deus não é aquele carrasco que muitos pregam. Deus não é aquele velhinho zangado, sentado num trono, cabelo branco, cabelos aos ventos, e aquele velhinho revoltado, está com um cajado na mão, querendo bater em todo mundo. Isso é um isso é um Deus que, sabe-se lá, parecido com quem? Mas o meu Deus, o Deus que a Bíblia me revela, me mostra, é um Deus que ele é riquíssimo, não é rico apenas, ele é riquíssimo em misericórdia. Ele está pronto a nos perdoar. Irmão, mesmo eu pisando na bola, mesmo eu fazendo coisas que não devem, mesmo eu pecando, eu tenho que permanecer nele, porque se eu estou nele, debaixo das suas asas, disse o salmista, debaixo das suas asas eu estarei seguro. Debaixo das tuas asas eu estarei seguro. E quando eu falo isso, citando o salmista, eu me lembro das palavras de Jesus, no final do seu ministério, quando ele disse assim, ó, para Jerusalém, de cima do Monte das Oliveiras, ele olhando assim, tendo uma visão panorâmica da cidade de Jerusalém, depois de ter muito pregado a eles, depois de ter muito curado as pessoas, tentado ajudar as pessoas de todo tipo de problemas, ele tentou ajudar um dia, e ele só foi rejeitado. Um dia ele subiu, no final do ministério dele, subiu no Monte das Oliveiras, parece que eu vejo ele lá em cima do monte, a cidade lá embaixo, e ele começou a chorar. Foi 2 vezes que Jesus chorou. A primeira vez quando falaram do amigo dele que tinha falecido, que estava 4 dias sepultado. E outra vez foi na ocasião que ele subiu no Monte das Oliveiras, e olhando para Jerusalém, tentando ajudar como tentou, de toda maneira, todo jeito, e eles não quiseram, rejeitaram ele. Aí então ele vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, no choro dele, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, está vendo, quantas vezes, foi muitas vezes, quantas vezes quis eu vos ajuntar como uma galinha. Já viu essa cena? Eu já vi.
como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quereis. Eles rejeitaram o apóstolo João ao escrever o evangelho, a narrativa dos fatos relacionados ao ministério de Jesus, no capítulo 1 de João, versículo 11. Ele disse: ele veio para os que eram os seus, mas os seus o rejeitaram, o negaram. Aí o verso 12 ele vai dizer: mas a todos quantos o receberam, há uma esperança. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Está vendo que coisa linda, irmão? Sempre há uma esperança, sempre há um Deus misericordioso que diz: não, eu não vou cortar, deixa mais um ano. E aí então, se não dá fruto, corta. Está vendo a misericórdia de Deus? Está vendo o grande amor de Deus por nós? Eu quero que você saia daqui hoje refletindo isso, pensando isso. Saia hoje daqui impregnado com isso. O Espírito Santo está te enchendo disso, dessa verdade. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, enche a nossa psique, enche o nosso coração, todo o nosso ser, que é corpo, alma e espírito. Enche agora com esta palavra, com esta verdade. Enche, porque tu mesmo falaste: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade vai trazer libertação. Essa verdade vai trazer libertação. Esta verdade vai trazer clareza, mente sadia, mente cristocêntrica, abençoada, que pensa nas coisas divinas. Ó Deus, que esta palavra, que esta mensagem seja impregnada nos corações aqui nesta noite. Sem mim, isso aqui você não vai esquecer. Você pode esquecer de toda a mensagem, mas das palavras de Jesus, que Jesus falou, você não esquece. Sem mim, não podeis fazer. Quem já chegou a essa conclusiva, seja verdadeiro. Quem já, assim, no momento da vida, disse assim: poxa, sem Deus eu nada sou. Quem já chegou a essa conclusiva? Eu creio que todos que se prezam cristãos, eu creio que todos que se prezam verdadeiros cristãos, já chegaram a essa conclusiva de que sem Deus nós não somos nada. Nós não vamos a lugar nenhum, nós não existimos. Olha para mim aqui, isso é sério. Nós não existimos sem Ele. Nós não respiramos, nós não vivemos, nós não nos movemos. Nós não vamos a lugar nenhum. Você nem acorda pela manhã se não for por Ele. Certo disso? Sim ou não? Sim ou não? Estou falando demais aqui, não? Sem Ele nós não vamos acordar amanhã. Você pode dormir para sempre. Um irmão, amigo meu, amigo assim, digo amigo pela gente ter lá na infância congregado um tempo junto, amigo, irmão, amigo. Não tão chegado, mas irmão em Cristo. Esse é o maior vínculo, irmão em Cristo. A amizade até pode haver, mas o vínculo de irmão em Cristo, isso é forte. Que é o mesmo sangue, né? O sangue de Jesus Cristo que corre em nós. É tipificado isso através da ceia. Não é um tipo é o mesmo recipiente que traz o mesmo conteúdo, que é separado em cálice, e todos participam porque é o mesmo sangue, para dizer que nós somos irmãos, o mesmo sangue circula, o sangue de Cristo circula em nós. E esse irmão, ele foi dormir, chegou do culto, foi dormir, jantou, disse para sua filha, sua esposa já está com Deus, está na eternidade, disse para a filha, prepara aí uma comidinha para o pai, esquenta uma sopinha aí, que o pai vai descansar, o pai quer dormir mais cedo, para amanhã acordar mais cedo. Homem muito de oração. E ele comeu aquela sopinha, fechou a porta do quarto e disse: minha filha, paz, que Deus te abençoe e até amanhã. Chegou 7 horas da manhã, nada da porta do quarto abrir. 8 horas da manhã, quando chegou a esses 7 horas da manhã, já começou a pensar coisas. Por que o pai está doente, não conseguiu levantar, o que está acontecendo? Ela pensou mil e uma coisa. 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, ela disse: eu vou chamar, vou acontecer alguma coisa. Chegou lá na porta: Pai, o senhor está aí, pai? Está tudo bem com o senhor? Posso entrar? Dá licença. Não fez igual o Cã, né? Que entrou assim na tenda, pegou o pai pelado lá, Noé pelado. Estão lembrados dessa? Para não correr esse risco. Pai, o senhor está aí? Posso entrar? Dá licença. Se
mecânico tivesse feito isso, tinha acertado. Entrou, abriu a porta, entrou, foi na cama, ele no cantinho assim, virado no cantinho, mexeu com ele, viu, botou a mão nele, estava gelado. Naquela noite mesmo, depois do culto de Santa Ceia, chegou em casa, jantou, foi dormir, não acordou mais. Tudo isso, o que é isso? Isso aí são coisas que Deus vai mostrando a nós o quanto a vida é fútil, quanto a vida é uma atribuição temporária aqui. Nossa passagem, é a passagem por aqui. Ontem, eu fiquei sabendo de um rapaz que até falei de Jesus para ele. Semana passada se acidentou aqui, foi fatal, a morte dele na 470. Vizinho assim de frente, que dividia a rua, conversei muitas vezes com ele, falei, muito apegado a uma religião muito grande aí na cidade, está muito apegado lá, devoto a não sei das quantas e tal. Mas uma vez eu falei de Jesus para ele, e um dia também, eu nunca me esqueço, que um dia num culto fúnebre, esses cultos fúnebres que a gente vai sempre, eu aproveito a falar, porque talvez a pessoa nunca vai entrar dentro de uma igreja e nesse lugar ela entra, que é o ente querido que está ali, é a pessoa amada. E aí eu peguei nesse culto, Deus me deu uma mensagem tão forte, de sacudir, mensagem forte, que eu pensei, agora eu acho que eu bati demais aqui, e agora daqui um pouco eu vou ouvir os lamentos aí, vai ser terrível do meu lado agora, depois que eu terminar tudo aqui. Mas não, depois as pessoas vinham e falavam, obrigado por essa mensagem, que mensagem poderosa, que mensagem linda. E essa pessoa estava lá nessa ocasião e ela escutou todas as verdades do Evangelho. E eu levantei a bandeira da salvação, a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo, lá nas alturas, dizendo que só Jesus salva o homem perdido e não tem para onde correr. Não tem outra opção. Ninguém salva ninguém a não ser Jesus. Jesus salva, Ele é o Salvador. Foi Ele quem morreu numa cruz para nos salvar. E essa pessoa partiu. Agora cabe a Deus o julgamento. Mas nós, pela palavra de Deus, sabemos que quem não entra pelo caminho, vai pelo atalho. O atalho leva para onde? O precipício. Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho que leva para o céu. O resto é atalho, vai para o precipício. Jesus é o caminho. Irmãos, a salvação, para finalizar agora, estou finalizando. A salvação é uma satisfação que nós temos em nós. Diga comigo, a salvação é uma satisfação em mim, diga. Não sei se você consegue entender, eu precisava de mais tempo para explicar isso aqui para você. A alegria da salvação é eu saber que sou salvo. Eu vou agora, não sei se eu vou acordar amanhã, mas eu estou salvo. Eu vou para casa salvo. Eu estou salvo, estou em Jesus. Pronto, garantido. E isso me traz satisfação em saber disso. Me dá motivo para viver, sabendo que quando tudo aqui findar, eu vou estar com o Senhor para sempre. Então, como é que isso acontece? Acontece somente com essa associação do ramo com a videira, com o tronco, para você entender melhor. Somente assim eu recebo essa satisfação em mim, essa certeza em mim. Pastor Marco, eu não tenho certeza ainda da minha salvação. Pois então, o que é isso? O que está acontecendo com você? Está na igreja, não tem certeza? Não tem certeza da salvação? Nós precisamos sentar para conversar. O que é isso? Eu estou na igreja já há algum tempo, pastor Marco, mas não tenho aquela certeza toda, aquela convicção toda que serei salvo se Deus me chamar. Olha, o que é isso? Isso é inusitado. Algo inusitado, porque o cristão tem que ter essa certeza. A Bíblia diz que será salvo. Não, nós vamos ser salvos. Melhor, somos salvos, vamos ser salvos e seremos salvos. Ou seja, salvo. Uma vez que eu estou em Jesus, quando eu me ligo a Ele, quando eu tenho essa associação com Ele, é plena garantia, em primeiro lugar, de salvação. E depois, de frutos. Quem são esses frutos? São as bênçãos mil que você pode receber, que eu posso receber, que todos nós podemos receber. Quem pode dar uma glória para Jesus? Diga comigo, eu vou para casa hoje, sabendo que essa é a melhor associação. Ramo e videira. Diga, eu sou o ramo. Jesus é a videira. Diga, se Jesus é a videira e eu estou nele,
Eu tenho o agricultor, que é o pai. Pronto, fechou. Estamos entendidos. Se coloca de pé agora, pronto, só isso aí. É simples assim. Amém? Em poucas palavras eu resumi aqui. É isso aí, pronto. Saia daqui hoje saltando como um bezerro no cevadouro. Saia daqui hoje saltando de alegria, abraçando todo mundo, dando um beijo a todo mundo, sabia? Porque você é salvo. Essa satisfação está em nós, sim ou não? De ser salvo, de estar essa alegria, irmã Raquel. De estar salvo em Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Coloque a mão no coração, Deus. Eu creio que sempre Tu trarás uma palavra forte ao nosso coração para nos sustentar. Nós precisamos de sustento no deserto para a gente entrar em Canaã. E o sustento é provido em todos os dias. O Jeová Jireh, o Deus provedor, é o nosso Deus. E eu sei que sempre, 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 sempre o Senhor nos dará todas as condições para caminharmos. Porque a tua palavra diz que o Senhor vai na frente. Nós cantamos aqui, tem uma canção que a gente canta. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar, e tu vai na frente. Isso é garantia. Então essa garantia de alimento, de provisão no deserto para a gente caminhar, essa certeza de que o Senhor vai na nossa frente, tudo isso nos traz alegria, 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 porque somos salvos em Ti e caminhamos firmes. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado em nome de Jesus. Obrigado em nome de Jesus. Obrigado.